Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão e chegamos até você com mais uma aula, mais um domingo da nossa escola bíblica. Temos, durante todo esse ano, estudado alguns livros e uma série de questões para o aprimoramento, para o amadurecimento de nossa vida cristã enquanto igreja. E bom, chegamos neste domingo à sexta aula do livro que temos estudado desde o mês passado, que se chama Fé Ativa, do autor J.I. Packer. E tem sido muito bom tirar um tempo, tirar alguns minutos e pelo menos pensar sobre esse livro que nos traz várias questões e apontamentos para uma vida cristã mais relevante. Em outras palavras, para uma fé que seja realmente e verdadeiramente ativa. Um problema, sem sombra de dúvida, em nossos dias é que muitas pessoas afirmam ter fé em Jesus Cristo, porventura uma fé histórica, estão às vezes dentro das igrejas, mas na prática, no dia a dia, quando nós vamos perceber o exemplo de vida, a característica, aquilo que realmente move essa pessoa nos seus atos, em seu cotidiano, a gente vai ver um descompasso, uma incongruência entre, de fato, aquilo que a pessoa fala que professa e aquilo o que essa fé realmente direciona a pessoa a viver. E sem sombra de dúvida, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, apesar das suas falhas, apesar até mesmo dos seus pecados pontuais que precisam, claro, de arrependimento, mas verdadeiros discípulos procuram sempre buscar mais a Deus em devoção, em amor e serviço e dessa forma ter uma fé ativa que vai amadurecendo com o passar do tempo. Esse livro tem trazido essas questões, esse livro tem falado de pontos principais e que nós devemos nos atentar em nossa vida cristã, como unidade, na fé cristã, como a doutrina, dentre outras questões mais. E chegamos neste domingo a pensar um tema que é, sem sombra de dúvida, primordial. Nós sempre estamos falando, sim, mas é sempre bom nós tirarmos um tempo para refletir sobre levar a igreja a sério. E sem sombra de dúvida, em nossos tempos, e especialmente na configuração religiosa do Brasil, com o passar do tempo que nós estaremos juntos, eu espero que fique claro a urgência de se pensar e a urgência de ter uma fé ativa que leva de fato a igreja a sério. Porque olhando para a nossa sociedade e às vezes, infelizmente, para os próprios bancos das igrejas, por mais que agora nesse tempo de pandemia estejam um tanto quanto vazios, por um aspecto excepcional, mas nós veremos que talvez muitos de nós não estejamos levando a sério, da melhor maneira que é devida, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus. Mas antes de nós avançarmos, vamos orar, vamos clamar e pedir a Deus que nos oriente, que nos capacite, que nos abençoe nesses próximos minutos que iremos passar juntos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse domingo, por estarmos juntos, ó Deus, aprendendo da Tua Palavra, por meio das leituras, por meio do tema que nós temos. E é um tema fundamental, Senhor. Fundamental pensar na Tua igreja, que não é nossa. Nós temos o privilégio de fazer parte, mas não é nossa, é do Senhor. E nós queremos tirar esse tempo para refletir sobre a igreja nesse momento e aprender e viver, ó Deus, uma fé ativa que leve de fato a igreja do Senhor Jesus Cristo a sério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados e conduza-nos, ó Deus. Mais uma vez, clamamos, nesse tempo que iremos passar juntos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá. Teremos
duas rápidas leituras bíblicas para nos orientar, para nos guiar, porque a palavra de Deus é que, de fato, pode falar ao nosso coração, nosso espírito, inspirado, palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, sobre todos os temas que nós temos falado. Primeira leitura bíblica de hoje, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 14 ao versículo 16. 1 Timóteo 3, do 14 ao 16, que diz assim: Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido do mundo, recebido na glória. Amém. Vamos fazer mais uma leitura? Agora, o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, livro que tem tantas revelações sobre a fé, que abençoa e que nos dão certeza do cuidado, da bênção de Deus durante toda a história. Apocalipse capítulo 19, dos versos 6 ao verso 8. Apocalipse 19, capítulo 19, verso 6 ao verso 8, que diz assim: Então, ouvi uma voz como a voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E mais uma vez, amém. E na estrutura da aula, do tempo que vamos passar hoje, primeiro queremos falar na crise das instituições, queremos abordar algumas questões que creio que vão ser bem interessantes para a gente introduzir esse tema. Logo adiante, as imagens, características fundamentais da igreja de Deus e, finalmente, eu, você e a nossa relação com a igreja. Posto isso, queria começar falando sobre aquilo que nós podemos denominar, e é um termo que tem sido usado bastante nos últimos tempos, nos últimos anos, especificamente aqui no Brasil, talvez, quiçá, em outros países do mundo, dentro da nossa cultura ocidental, de Europa, de América Latina, de Estados Unidos, de Canadá, que é a crise nas instituições. Afinal de contas, quando olhamos desde governos locais, como prefeitura, e governos nacionais, como Estado, questões como a justiça, o nosso legislativo, o executivo, e também não deixamos de olhar para serviços e empresas públicas e até mesmo privadas e observar diversos tipos de mau funcionamento, problemas seríssimos de corrupção e também não vou dizer completa, mas muitos exemplos e momentos em que nós percebemos uma clara desorganização nesses serviços, nessas instituições em que acabamos de abordar. E quando eu digo isso, nesse momento eu não quero fazer um apontamento direto, seja o prefeito da nossa cidade, ao governador ou ao presidente, mas simplesmente falar e notar que esse é um aspecto reconhecido, por sinal, pela nossa sociedade. Muitos
muitas conversas, especialmente nessa semana, né? Nessa semana nós estamos dentro da lógica das eleições municipais. Muito se conversa justamente sobre os problemas e questões advindas dessas instituições. E quando a gente olha para isso, parece muitas vezes que, por mais que a gente escolha bons governantes, tente escolher pessoas assim capazes, selecione melhor os serviços, as empresas que prestam algum tipo de atividade para nós, mesmo assim a gente cai em uma dessas questões, para não dizer em outras, e parece que como um todo, né, o nosso país, eu falo do nosso país, mas a gente pode, mesmo nos países altamente desenvolvidos, a gente vai ver pelo menos algumas questões, as pessoas questionando, as pessoas falando, colocando algumas críticas nas instituições de modo geral, como essas que eu citei. Mas vale a gente ressaltar que as instituições, elas são imperfeitas por sua própria característica. Não existe nada, né, que a gente possa pensar de nenhuma natureza aqui neste mundo, nesse sistema, por mais que a gente fale pontualmente que alguma coisa está perfeita, mas sempre há a melhorar. Mas fato é que, por mais que elas sejam imperfeitas, ora muito imperfeitas por esses problemas, ora menos imperfeitas, que funcionam bem, né? A gente não vê isso tanto acontecendo no nosso país, mas a gente pode dizer que elas são necessárias. O nosso Estado, o nosso governo, a nossa nação, a nossa prefeitura, às vezes até mesmo a nossa casa, elas são melhores organizadas por essas questões que acabamos de falar. Tendo uma prefeitura, um Estado, alguma coisa que vai gerir, que vai servir, que vai empreender determinados serviços e atividades que são essenciais. Basta a gente perceber que estados, né, países em que essas instituições elas estão em frangalhos, elas estão com problemas, as duras penas, as dificuldades que as pessoas passam nesses determinados locais. Agora, vale a gente observar que, por mais que a gente fale que as instituições elas são imperfeitas e assim são, muita gente não para refletir que o problema, às vezes, são nas próprias pessoas. Nas pessoas que estão gerindo, muitas vezes nós que votamos em determinadas, nós que escolhemos determinados governantes, em outras questões que não dizem respeito, pelo menos no primeiro momento, em si, à instituição, a prefeitura, o Estado, a justiça. Mas nós também temos participação nisso. E muitas vezes as nossas escolhas, e isso eu falo num aspecto histórico aqui no Brasil, as nossas escolhas, aquilo que nós temos direcionado para essas instituições, tem gerado esse mau funcionamento, essa corrupção, essa desorganização. Fique com essas questões em mente, dessas crises, né, da crise de modo geral nessas instituições. Porque, posto isso, a gente para pensar agora na igreja cristã como um todo. Como um todo. Eu não estou falando da nossa igreja em si, mas quando as pessoas, especialmente a nossa sociedade, o nosso país, pensa na igreja cristã de modo geral, né? Pensa na igreja cristã de modo geral. Muitos, quando a gente fala sobre igreja cristã, ele logo de modo geral vai associar a um mero prédio, a uma denominação, seja no caso presbiteriana, batista, assembleia, outras denominações, por sinais sérias, dentre outras que a gente talvez possa, infelizmente, de modo geral, ver que não tem seguido fielmente a palavra de Deus. Mas muito se pensa, talvez, numa denominação, no próprio prédio em si, então a gente pensa em igreja, pensa aquela capela, aquele templo, né, com as janelas específicas, com uma cruz, com os bancos de madeira, e aquela coisa que a gente já, aquela arquitetura típica que a gente já conhece, até mesmo o nome do pastor, né? Muitas igrejas, em muitos locais, logo na entrada, assim, já tem
o nome do pastor, já está falando do seu ministério, às vezes de uma maneira bem chamativa. Então, muitas vezes as pessoas associam a igreja, prédio, denominação, pastor. Outra coisa que a gente poderia falar, especialmente aqui na lógica no Brasil, é o grande crescimento que aconteceu, especialmente a partir da década de 90. Né? Eu me lembro ainda que, quando criança, na década de 90, não era tão fácil achar um cristão por aí. Hoje em dia, muitas pessoas e o próprio censo vão mostrar a presença maior e massiva dos cristãos evangélicos, por sinal, caminham para as próximas décadas para ser o grupo religioso, por assim dizer, maior, né, em mais número, questão percentual aqui no Brasil. E não somente isso, a gente também poderia falar, e aí eu falo já num aspecto especificamente negativo, dos abusos. E a gente, infelizmente, tem que tocar nessa questão. Muitas vezes, quando a igreja cristã evangélica é noticiada aqui no Brasil, nos meios de comunicação, e nas próprias rodas de conversa por aí, talvez na sua conversa, no seu trabalho, na sua família, se fala dos abusos financeiros, das pessoas pedindo não o dízimo da forma adequada, orientando o povo de Deus a dizimar, a ofertar da maneira adequada, mas dar às vezes a sua casa, todo o seu recurso para especificamente para uma igreja, para um pastor, os abusos emocionais, né? Pastores ou outros líderes orientando pessoas emocionais e espirituais, orientando pessoas que em determinadas ações, aspectos que claramente não são da vontade de Deus, expressa na palavra de Deus, e essas pessoas, com o passar do tempo, elas muitas vezes acabam saindo da igreja ou permanecem na igreja machucadas, feridas, magoadas, sem ter para onde sair, e muitas vezes quem olha de fora vê que essa pessoa está sendo totalmente dominada emocionalmente, espiritualmente e também, podemos dizer, financeiramente, né, nesses aspectos. E não podemos deixar de dizer, pelo menos nesse rápido panorama, poderíamos falar outras tantas coisas, daquilo que a gente pode chamar de os cristãos bancários, ou também os cristãos desigrejados. Aqueles cristãos que estão nos bancos das igrejas, mas que justamente aí toca muito naquilo que nós estamos falando, não tem uma fé ativa. Porventura, às vezes, até tem a sua fé, mas estão acomodados na zona de conforto, deixam de servir, deixam de compartilhar aquilo que têm recebido de Deus, da palavra e dos seus irmãos de fé. Aquilo que a gente chama de crentes bancários, que estão ali no banco, mas que não estão tendo uma verdadeira impacto em nossa sociedade, pregando e vivendo, sendo discípulos ativos da palavra de Deus, né, por meio da palavra de Deus. E outra situação que nós vemos, voltando à questão do censo, né, especialmente o de 2010, que é a nossa referência nesse presente momento, são a realidade dos cristãos desigrejados, aquelas pessoas que reconhecem e professam, pelo menos da forma do censo, uma fé cristã, mas dizem que não estão frequentando, não são membros assíduos de uma determinada igreja, e talvez essa realidade, especialmente na pandemia agora, né, que a gente tem essa restrição de movimentação e de aglomeração, de certo modo, ela tenha aumentado. E tudo isso, nós podemos pensar que a igreja cristã, de certa forma, estranho falar isso, mas ela vive, né, pelo menos no próprio imaginário de algumas pessoas, às vezes até alguns sociólogos, analíticos da religião aqui no Brasil, vive um descrédito frente ao verdadeiro valor que essa igreja tem. É curioso, porque talvez a gente possa pensar numa determinada crise da igreja brasileira. Afinal de contas, muitas pessoas, como os desigrejados, falam que são cristãos, mas não estão de fato em comunidades de fé locais, né, reunindo com igrejas, mas estão ali
tentando ser cristãos apenas dentro da sua própria casa. Os cristãos que dizem que são cristãos, mas não vivem a sua verdadeira fé, esses abusos que nós acabamos de falar, e não bastasse isso, o próprio imaginário das pessoas que uma igreja é meramente um prédio, uma denominação ou um nome, ou simplesmente o nome do pastor. Mas aí a gente volta no texto inicial que nós lemos, pensar algumas questões que são bem interessantes para a gente refletir nesse determinado momento. Frente a toda essa aparente crise que a igreja vive. Primeiro, Paulo, em 1 Timóteo, estava escrevendo a carta àquele jovem pastor, aquela jovem liderança, a Timóteo, e ele no capítulo 3, especificamente, ele fala sobre a instituição e sobre não só o papel, mas as características de um verdadeiro presbítero, diácono, os oficiais da igreja, e descreve ali as suas características básicas para que Timóteo pudesse considerar e analisar dentre as pessoas que ali estavam. E, posto isso, chega no versículo 14, em que justamente ele diz: escrevo-te essas coisas. E a partir disso, olhando para a estrutura, né, e para as características que um presbítero, um diácono, ele assim teria, a gente pode pensar que a igreja, ela não é uma bagunça. A igreja não é qualquer coisa, qualquer ajuntamento, qualquer tipo de atividade que a gente pode fazer, às vezes, num domingo, reunir algumas pessoas, ou levar simplesmente o nome de uma denominação para cá e para lá. Não. Mas então, vamos tomar alguns aspectos desse texto para pensar que, por exemplo, a igreja possui uma liderança. Presbíteros, diáconos, que devem seguir aquelas orientações do capítulo 3 de 1 Timóteo. São pessoas perfeitas? Não. E digo, até por mim, que não deixa de ser uma liderança, em certo modo, de nossa igreja. Mas possuímos uma liderança que procura viver fielmente, apesar das suas falhas, a palavra de Deus. E não somente isso, a igreja possui uma ordem, um proceder que não é de qualquer forma. Novamente dizendo, há um proceder sério, como diz na sequência do versículo 15, para que, se eu tardar, Paulo queria encontrar posteriormente Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Existia um proceder, existiam determinados padrões. A casa de Deus é um lugar de ordem, de um proceder sério, porque o que está sendo feito ali é muito sério. Afinal de contas, a igreja, a casa de Deus, é a igreja, não nossa. E aí entra um aspecto que é muito fundamental desde já de nós entendermos. A igreja não é nossa. A igreja é do Deus vivo. E é coluna e baluarte da verdade. Podemos dizer, claro, que a igreja é composta de cristãos, como eu e você, se nós confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi, na sequência do versículo 16, manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido do mundo e recebido na glória. De fato, é um mistério, né? O amor de Deus, a graça de Deus, o mistério da piedade. Nós entendemos e compreendemos pela fé e devemos tomar posse disso, em uma fé que seja ativa e justamente que que possa ser vivida, dentre outras formas, por meio por meio de uma igreja local. Por meio de uma igreja local e a partir de uma igreja local para o mundo. Quando digo outras formas, nós vivemos a nossa vida cristã na nossa família, na sociedade, mas o cristão, e aqui eu faço, né, para deixar ainda mais evidente, mais claro aquilo que eu estou querendo dizer, o cristão, ele deve viver sua fé a partir, por meio
da igreja local da fé cristã. É estranho, para dizer o mínimo, um cristão que não está congregando, que não está atrelado a uma comunidade cristã, por mais que ela tenha suas falhas, as suas debilidades, e aqui a gente volta lá na questão das instituições, porque as pessoas são pecadoras, os cristãos ele têm suas falhas, têm suas dificuldades, mas nós vivemos como igreja algo muito sério, porque uma igreja ela é muito mais do que uma instituição como o Estado brasileiro, composto, né, dos governos, do executivo, do legislativo, da justiça, né, orientada pelo voto, pelo desejo, de certa forma, dos cidadãos, pelas empresas públicas, pelas empresas privadas, tudo isso é importante. Orienta, de certa forma, a nossa sociedade, não só aqui, mas também no mundo inteiro. Mas existe uma coisa maior. Inclusive, uma coisa que vai transpor o final, né, o final deste mundo e avançar para a eternidade. A Igreja de Deus. A Igreja de Deus. E aqui a gente vê que o ser igreja, o sermos cristãos, é algo sério. É, ao mesmo tempo, aquilo que a gente gosta de falar aqui na igreja, um privilégio. Porque olha só, você, nós, mesmo em meio ao nosso pecado, crendo em Jesus Cristo, podemos somos parte dessa igreja que não é nossa, é a igreja de Deus. É a manifestação do reino de Deus, primeira manifestação do reino de Deus, do governo de Deus neste mundo. E a igreja, temos que deixar claro, ela possui um e só o Senhor. O Senhor Deus, o Deus da igreja. E ela é coluna e baluarte da verdade. Ao longo desses 2000 anos, a igreja cristã, e se a gente for estender isso à própria comunidade de Israel, né, aí muito mais do que 2000 anos, procura levar e desenvolver e pregar, ser de fato coluna e baluarte da única verdade, que aponta para a salvação, para o Evangelho, para a pessoa, para a obra e para a mensagem de Jesus Cristo. Não para homens, mas para Jesus Cristo. E aqueles que seguem essa verdade, no meio de tantas verdades supostas verdades, ou no meio de desconstruções e opções de vida que nós temos, mas é a igreja que conserva a verdade fundamental de todas as outras, vamos dizer assim, que é a verdade do Evangelho em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Privilégio para nós, enquanto igreja, uma responsabilidade ao mesmo tempo. E aí, a partir disso, né, dando essa reviravolta daquele cenário um pouco de crise, mas falando agora das imagens e de certas, e automaticamente falando de certas características da igreja, é interessante que o texto bíblico, e aqui fazendo um encaminhamento dentro do capítulo que nós estamos lendo, né, sobre o levar a igreja a sério, no livro Fé Ativa do J.I. Packer, ele fala de 3 imagens que são bíblicas, para que possamos entender, de certa forma, como se fosse uma comparação, né, com a igreja. Mas um certo tipo de metáfora. Primeiro é um edifício. A igreja é comparado a um edifício. Edifício que tem uma base, uma pedra angular. Cristo. Unicamente Cristo. Por maior que seja uma construção, um edifício, pense no edifício mais alto que você já viu. Se ele não tiver aquilo que é lá embaixo, fundamental, a sua estrutura, se aquilo não for bem feito, bem posto, não adianta. Primeiro que não há construção, e mesmo se tentar ser feita essa construção, todo o prédio, em algum momento, ele vai cair. Cristo é a nossa
base. Aquilo que a Bíblia diz que pedra angular, aquela pedra base que nas construções antigas toda uma casa era construída a partir daquela pedra fundamental, daquela pedra base. E não somente esse, talvez não, com certeza, o aspecto fundamental desse edifício. Todo edifício começa ali na base, na sua pedra angular. Mas também existem os fundamentos que vão dar continuidade à sustentação desse edifício, que é a mensagem profética, a mensagem não deixa de ser profética, mais especificamente a mensagem apostólica, a mensagem que foi delegada de Cristo para os apóstolos, aquelas pessoas que estiveram ali com Jesus e logo depois da sua morte e ascensão aos céus, essas pessoas partiram para todo mundo pregando a mensagem, pregando o testemunho claro de Jesus Cristo. Todos eles morreram martirizados, mas fato é que essa mensagem continuou. E essa é uma prova fundamental da veracidade e da historicidade do próprio Jesus Cristo e automaticamente do valor da fé cristã. Afinal, esses homens apóstolos e também outras pessoas que viram Jesus, homens e mulheres, os discípulos de modo geral que estavam ali, eles não iriam morrer e muitos deles foram mortos por uma mentira. Iriam morrer pela verdade. E morreram levando a mensagem de Jesus Cristo, que já foi sendo alardeada mesmo no Império Romano, de influência ali daquele governo dos imperadores, ainda também numa lógica ali da filosofia grega, mas aquilo foi avançando, até chegar em nós nesse presente momento. E nesse aspecto, eu e você, que somos igreja, cremos em Jesus Cristo, nós somos cada pedrinha, cada tijolinho desse edifício. Nós temos um lugar, nós temos um espaço, aquele que crê em Jesus, nesse edifício que é a Igreja de Deus. Isso é uma bênção. Isso é algo que a gente muitas vezes não leva a sério, mas é uma realidade para aquele que crê em Jesus Cristo. Nós podemos fazer parte dessa igreja fundamentada em Cristo, na sua obra, né, na sua morte ali na cruz e na sua ressurreição. Foi pregada por meio dos apóstolos a mensagem apostólica. E hoje nós podemos ser e viver, falar, servir, adorar ao único Deus vive, fazer parte também desse edifício que é a habitação do Espírito Santo. E por isso mesmo, por todas essas características e por ser a habitação do Espírito Santo, que a Igreja de Deus está disposta em todos esses anos e ela não acaba. Quantas instituições, quantas pessoas poderosas, quantos reinos, quantos governos, quantas coisas já passaram. E as que estão aqui neste momento também vão passar. Mas a igreja não passa. A igreja é um edifício que está sendo construído para a honra e glória de Deus, apesar de nós, apesar muitas vezes do nosso erro. E aí a gente chega na segunda imagem, que é a imagem do corpo, né? Um corpo, a gente pode pensar, né, que todo o corpo ele tem as suas partes que são igualmente importantes, mas tem a cabeça, tem a fronte. E tanto no tempo de Jesus como no nosso tempo, a cabeça é aquilo que a gente tem como imagem daquilo que vai direcionar todo o corpo, né? A mente, que vai nos levar e vai nos conduzir àquilo que nós devemos fazer e pensar. E quem que é a cabeça da igreja, afinal de contas? Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, aquele que vai conduzir, aquele que vai guiar todos os outros membros. E aí, afinal de contas, não existe um membro, não pode existir nesse corpo um membro que esteja totalmente rebelde à cabeça. Porque, afinal de contas, ele não vai ser um membro.
Não existe um membro que haja 100% de forma involuntária daquilo que a mente ali está processando, né, num determinado corpo. Falo isso de modo geral, não sou biólogo, mas creio que é possível entender essa palavra e dizer que dessa forma os membros, né, em sua diversidade, né, a diversidade dos cristãos, eles podem servir e atuar de forma muito importante com seus dons e talentos. Cada membro, para não dizer cada célula, cada um de nós, Deus deu dons, Deus deu talentos. É a imagem que é usada, e se você quiser conferir, em 1 Coríntios capítulo 12. Cada um de nós, guiados pela cabeça que é Cristo, nós devemos usar nossos dons e talentos para o reino de Deus, para o avanço dessa igreja neste mundo. E não somente isso, uma terceira imagem, a imagem da noiva. Tão bom, né? É um momento que não volta mais, um momento quando a pessoa casa e vê o entrar da noiva, geralmente com seus pais. É um momento especial, né? Quando a gente faz cerimônias. Mas mesmo para quem porventura não faz, é um momento importante, né? Ali na assinatura, ali no cartório, está diante da noiva. E é interessante porque nesse aspecto da lógica cristã, nós, a igreja, somos o objeto do amor de Cristo. Mas, né, como diria ali em Romanos, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos objeto do amor de Deus, do amor de Cristo. Podemos dizer também do amor do Espírito Santo, com certeza. E porque só, apenas o amor é que faz com que Deus designe o seu próprio Filho para ir na cruz e nos salvar como indivíduos e como igreja. Somos objeto, somos alvo do amor de Cristo. E não somente isso, nós somos a noiva de Cristo. A igreja, ela é chamada a se preparar para as bodas, o momento que irá encontrar o seu noivo na eternidade, na consumação dos céus e da terra, em santidade, irrepreensível e em santidade. Enquanto nós vivemos essa vida, nós não devemos viver de qualquer forma. Nós temos um compromisso com o nosso noivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o melhor compromisso que nós poderíamos ter, que é o viver em santidade, o viver para nos apresentarmos num dado momento, né, longe como uma vida que procurou viver cada vez mais em santidade, conforme tudo aquilo que aponta a palavra de Deus, os evangelhos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as cartas, vivendo dessa forma, em serviço e adoração a Deus, para a sua honra e glória. Posto isso, eu espero que já tenha ficado claro para você, mais ainda, a seriedade, mas ao mesmo tempo o privilégio que nós, enquanto cristãos, sermos igreja. Muitas vezes a gente vê essas imagens, né, de uma igreja como um pastor, como a gente acabou de falar, somente o pastor, somente o nome, ou os abusos, ou os cristãos que não são ativos. Mas olha o valor, olha as comparações em que a igreja é trabalhada. Isso só nos chama a viver realmente, aí sim, tomando os aspectos e as marcas, os sinais verdadeiros de uma igreja. E quais são? As características, né? Primeiro os sinais, que são as características, aquilo que demonstra aquilo que uma igreja tem como aquilo que lhe é peculiar, que lhe é central. A unidade, a santidade e a catolicidade. Nós somos uma igreja única, mesmo e apesar das denominações que existem, mas a todos aqueles que são cristãos creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que atestam essa devida fé, compõem uma igreja única, que é essa igreja universal, católica,
que tem sentido, né? O católica tem nesse sentido de universal, mas que a gente fale hoje, né, da Igreja Católica Romana, mas aqui estou transpondo isso, fazendo uma separação que a Igreja única, católica, universal e santa. Então, a igreja ela tem essas características, esses sinais, que as pessoas podem ver que apontam justamente para aquilo que lhe é peculiar, mesmo apesar de nós. Mas quando nós vamos olhar para a história, a igreja procura, muitas vezes falhando feio, sim, mas, e essas falhas são nossas, a unidade, a santidade e a catolicidade. E por meio de marcas que são fundamentais, estruturas que são fundamentais, como a fé, pregação fiel das Escrituras, da Palavra de Deus, a administração fiel dos sacramentos, no nosso caso, o batismo, aquele sacramento de iniciação, e a ceia, o sacramento de conservação da fé. E também a administração fiel da disciplina eclesiástica. E aqui eu só queria fazer um rápido parêntese, porque muitas vezes as igrejas nessas marcas, elas porventura pregam a palavra de Deus, estão fazendo os batismos, estão fazendo a Santa Ceia, mas muitas vezes peca na disciplina eclesiástica, em apontar para os cristãos a necessidade do perdão, do arrependimento, em casos extremos orientados pela palavra de Deus, com a liderança chegar de uma maneira mansa, mas ao mesmo tempo firme, e orientar os cristãos a que tenham uma mudança. Conforme textos, conforme Jesus citou, como o próprio apóstolo Paulo, posteriormente também, especificamente em 1 Coríntios capítulo 5, e voltando a essa questão também em 2 Coríntios, apontando que pessoas em grave pecado, um pecado público, precisam ser corrigidas, mas não para serem humilhadas, mas publicamente, como existe uma humilhação nas redes sociais e outras coisas que nós vemos hoje em dia, mas para serem restauradas. E o que mais importa, assim, para a nossa vida é, como acabamos de dizer, uma vida de santidade que agrade a Deus. E muitas igrejas têm falhado, infelizmente, nesse aspecto. Diante disso, e olhando também para a palavra de Deus, para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, chegamos à questão de pensar que a igreja, ela é então essa assembleia do povo de Deus, essa união do povo de Deus. A igreja de Deus, do Senhor, ela reúne aqueles que são o povo de Deus. Aqui no dado momento, aqueles que estão militando na fé e aqueles que já triunfaram, e nós ainda triunfaremos na fé por toda a eternidade. E a igreja, o próprio nome, a questão da própria terminologia, o vocábulo igreja, significa, voltando ao seu original, chamados para fora. Chamados para fora, nós devemos, ao mesmo tempo, não nos contaminarmos com este mundo. Não tomarmos a forma de pecado, mas sim a santidade, mas ao mesmo tempo irmos ao mundo para pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus. Num aspecto de adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo em toda a nossa vida, e também em serviço, em adoração e amor a Deus e ao próximo e ao mundo. Adoração e serviço. De modo geral, nós, enquanto igreja, somos chamados a isso. Adorar o único verdadeiro Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E fique bem claro, não só nos momentos que estamos presentes, porque afinal de contas, talvez você não possa estar presente no templo em si, no nosso local de encontro, durante essa pandemia. Mas você não deixa de ser igreja por causa disso. Porque a nossa adoração, ela é aqui sim também, enquanto estamos juntos em comunidade, mas para toda a nossa vida. O nosso louvor, o expressar, o viver em santidade conforme a vontade de Deus, que deve ser expresso no serviço,
um serviço em amor a Deus, né? Em amor ao próximo, em amor a este mundo, em levar a palavra de Deus, levar o amor ao próximo, falar e viver conforme a vontade de Deus, novamente em santidade, em expressões práticas, numa fé ativa, que demonstre que nós somos igreja de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós temos pensado enquanto igreja, e falo de modo geral, graças a Deus a nossa igreja tem, apesar de nossas falhas, de nossas limitações, do nosso pouco tempo enquanto igreja, pensado nessas questões de forma muito séria, mas falo individualmente, muitas vezes até tendo uma igreja que pensa essas questões sérias, nossa cabeça está em tantas coisas, está em tantas devoções, em tantos serviços. A gente precisa fazer muitas coisas mesmo neste mundo, mas elas não estão sendo conduzidas a uma centralidade, a um propósito último, principal e derradeiro de uma vida, que é a adoração a Deus e, consequentemente, um serviço em santidade ao nosso Deus. E dessa forma, desculpa que eu passei um slide aqui nesse momento, mas dessa forma nós pensamos que, como o próprio autor diz, que fazendo uma citação sobre a igreja, muito interessante. Isso quer dizer que, para Paulo, a igreja local é chamada para ser um retrato, percebam bem, um retrato em miniatura daquilo que a Igreja Universal foi chamada para ser. A igreja local, ela foi chamada para ser uma miniatura, um retrato de uma expressão fiel, fidedigna do reino de Deus, da Igreja Universal neste mundo. Isso é muito sério. Porque muitas vezes nós vemos tantas dessas críticas e questões que são faladas aí fora, muitas vezes como um ataque simples e sujo do inimigo para a igreja. Mas muitas vezes elas têm apontado uma realidade que a igreja, de tantas coisas que a igreja não foi chamada para ser, mas tem feito e tem vivido. Mas nós, enquanto igreja, deveríamos ser um retrato, porque nós somos poucos, frente à quantidade de cristãos no mundo inteiro, mas que sejam esses poucos, que seja um retrato cada vez mais fiel da igreja no mundo inteiro. E aí a gente vê novamente a nossa responsabilidade e o nosso privilégio, porque quando individualmente, mas fazendo parte dessa igreja, eu deixo de viver uma vida mais e mais santidade, eu estou deixando de fazer estou deixando que esse reflexo da igreja não seja mais e mais pleno, não possa ser mais e mais pleno, porque eu sou responsável por essa igreja. É interessante porque hoje em dia, na lógica empresarial, uma pessoa ela não tem um compromisso com o seu trabalho só nas 8, 9 horas que ela está no seu trabalho, mas ela tem um compromisso também nos outros períodos que ela vive na sua rede social, no seu descansar, em outras coisas. A empresa muitas vezes dá até uma cartilha para como essa pessoa pode desenvolver a sua vida e ter dessa forma um aspecto mais forte, de maior trabalho, de performance, de capacidade dentro dessa empresa. Mas a igreja é muito maior que uma empresa. E muito maior do que um compromisso que nós temos, às vezes, com o nosso trabalho, que é o nosso ganha-pão, e muitas vezes só nós temos esse compromisso por causa disso, não deveria ser assim, mas a igreja é a expressão da vontade de Deus nesse mundo. E por isso, nós devemos ter esse compromisso. Antes de concluir, eu queria voltar à leitura de Apocalipse capítulo 19, para dizer que o noivo da igreja é Deus. Alegremos, exultemos, como diz o versículo 7, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Em dado momento, em uma dada circunstância, Jesus Cristo voltará para se encontrar com a sua igreja que está sendo preparada. Gosto muito da ilustração e da explanação, melhor dizendo, pastor Ricardo Barbosa,
Barbosa, presbiteriana em Brasília, que ele diz, né, que antigamente um noivo, ele assumia o seu compromisso como se fosse um noivado com a sua noiva e ele ia embora. E nesse meio tempo, ele ia se preparar de certa forma, mas acima de tudo, a noiva iria se preparar para posteriormente se encontrar com o noivo e aí ter uma grande festa, que às vezes durava uma semana, né? As bodas, né? E o tempo de núpcias propriamente dito. E de certa forma é isso que nós estamos fazendo, esperando o retorno do noivo. Enquanto isso, nós somos chamados à santidade, a cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas como diz em Efésios capítulo 2, ali versículo 8, 9 e 10, a partir que nós somos salvos e direcionados para boas obras, para sermos discípulos, imitadores de Cristo nesse presente mundo. E bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, às bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Bem-aventurado, mais do que feliz. A felicidade que vem do próprio Deus, não deste mundo, mas que vem do próprio Deus, para aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E sabe quem é chamado? A igreja. A igreja que é composta, apesar de nós, eu, você, aqueles que creem em Jesus Cristo e, consequentemente, procuram viver, apesar das suas dificuldades, em santidade. E diante disso, eu te pergunto, qual o seu real comprometimento com a igreja de Deus, a partir da igreja local? Quando nós falamos da igreja de Deus, começa, nosso movimento parte a partir da igreja local e, no nosso caso, a partir da conexão da igreja presbiteriana. Eu te convido a você adorar e servir ao Senhor por meio e a partir de uma igreja local. Claro, nós que somos da conexão, da nossa igreja, mas porventura você está ouvindo e não esteja vinculado a uma igreja. Procura uma igreja séria, fiel, tendo os sinais, as marcas as características que nós falamos aqui neste presente momento, mesmo nesses curtos minutos, mas que você possa caminhar junto com outras pessoas, tão pecadoras quanto você, ok? Ninguém aqui é perfeito. E por sinal, que tristeza, aquelas pessoas que, porventura, se acham melhores do que as outras e não congregam numa igreja local. A igreja local é um lugar de pecadores, mas pecadores redimidos. Pecadores que são salvos pela graça de Deus. E que assim seja, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu queria ainda fazer uma rápida indicação de leitura. Um livro para a gente pensar igreja. É um livro um pouquinho grande, fala muitas coisas, mas você tem vontade de pensar o que a igreja deveria fazer, como a igreja deveria se comportar, ser bênção nesses tempos atuais, né? Um mundo que nós estamos vendo tão complexo. Igreja Centrada, pastor Timothy Keller, pastor presbiteriano em Nova York, da Edições Vida Nova. Vale a pena, um ótimo livro. Nós já trabalhamos esse livro aqui na igreja. Tem muitos materiais na internet que você pode olhar sobre ele. E às vezes não só lendo o livro, mas também ouvindo podcasts, vídeos no YouTube. Vale muito a pena para a gente pensar a igreja. Eu quero encerrar, antes de me despedir, fazendo uma oração. Senhor, muito obrigado por esses momentos que passamos juntos aqui. E que o Senhor possa nos abençoar. Passemos uma igreja fiel, relevante, para a honra e glória de Deus e que vive em santidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana e vamos juntos ser igreja em nossa vida, em onde quer que estejamos.